Hoje iremos falar sobre plantas de cobertura e rotação de cultura sobre o rendimento da soja. A rotação de cultura consiste em alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola ao longo dos anos de cultivo. As plantas de cobertura servem para a formação da palhada na superfície do solo, que reduz os gastos com inseticidas e fertilizantes. Diferente da monocultura, como trigo, soja e milho, que tende a provocar degradação física, química e biológica do solo e, consequentemente, das culturas, prática que também é mais suscetível ao desenvolvimento de doenças, pragas e plantas daninhas. O uso de plantas de cobertura tem ganhado espaço no país, forma uma camada de proteção e leva um tempo maior para a disponibilização de nutrientes e adubos verdes que têm um resultado mais imediato em relação à liberação de nutrientes. Essa prática interfere de modo significativo nas propriedades do solo, devido às populações de micro-organismos benéficos. Os micro-organismos têm sido cada vez mais associados à qualidade ambiental, tanto por seu papel fundamental na manutenção dos ecossistemas, como por sua sensibilidade a variações nos muitos fatores que compõem os ambientes. Compreende-se assim a importância de pesquisas que tratem das rotações de cultura e as plantas de cobertura como forma de manejar o solo, influenciando na microbiota do solo e, consequentemente, em sua diversidade biológica. Muitos produtores têm procurado a rotação de cultura por causa das desvantagens da monocultura. A rotação de culturas consiste em técnicas agrícolas de conservação, que compreende alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola ao longo dos anos de cultivo. As plantas de cobertura restantes de uma cultura formam uma camada de proteção e servem para a formação da palhada na superfície do solo, o que reduz os gastos com inseticidas e fertilizantes. Dentro desse assunto, podemos notar alguns objetivos, como avaliar o efeito do manejo com plantas de cobertura e rotação de culturas para o desenvolvimento e rendimento do soja, conhecer o conceito de plantas de cobertura para a conservação do solo, apresentar a rotação de cultura como forma de manejo para o solo e discutir o efeito do manejo de cobertura e rotação para o desenvolvimento e rendimento da soja. Assim, o uso de novas alternativas nas práticas agrícolas, como a cobertura de solo e rotação de cultura, tem ganhado cada vez mais espaço no campo. Os produtores têm procurado como forma de aumentar e conservar o solo e assim a produtividade da lavoura. A prática ajuda as plantas a garantirem mais resistência como seca e umidade, tão comum em países tropicais como o nosso. Para garantir a manutenção da matéria orgânica, é necessário garantir boa qualidade de cobertura. A escolha das espécies é assim essencial para garantir a atividade microbiana, além de reduzir os impactos causados pelas intempéries. Para garantir uma boa qualidade do solo, antes de tudo, deve-se realizar análise do terreno para verificar o que necessita-se e o que pode estar em excesso, para então começar a planejar o manejo, obtendo assim o equilíbrio microbiota. Por isso a importância do estudo para melhor compreensão do tema no cenário da agricultura. Já falando um pouco mais a fundo sobre rotação de cultura, para o solo garantir uma crescente produção, devem ser utilizadas as formas de manejo corretas e condições favoráveis às culturas. Uma mesma espécie no mesmo local, sem exploração dessa área ao longo do tempo, leva ao esgotamento nutricional do solo, em consequência da demanda contínua pelos mesmos nutrientes, da redução nos teores de matéria orgânica, alterando a estrutura, diminuindo a agregação do solo e da compactação do solo, porque as raízes vão explorar a mesma camada do solo. Por isso, a rotação de cultura tem ganhado cada vez mais espaço no campo, e os produtores têm procurado este método como forma de aumentar a produtividade de suas lavouras. A qualidade do solo é imprescindível, pois garante uma boa adaptação biológica, contribuindo para a ecologia do sistema, a preservação ambiental e, consequentemente, melhora a produtividade e a economia. Agora iremos falar sobre algumas vantagens e desvantagens da rotação de culturas e da monocultura, fazer um comparativo entre elas.
Falando um pouco sobre as vantagens da monocultura, podemos citar um planejamento mais fácil, menor capital empatado, mecanização mais fácil, mão de obra mais simplificada e eficiente, somente um pico é de trabalho, comercialização mais fácil e um crédito mais fácil. Agora, falando sobre as vantagens da rotação de cultura, podemos citar depende menos do clima, conserva o solo e sua propriedade, não necessita descanso sem culturas, tende a controlar pragas e doenças, mantém e aumenta o rendimento das culturas, temos uma redução de algumas plantas daninhas e depende menos das oscilações de mercado. Agora, falando um pouco sobre as desvantagens da monocultura, extremamente depende do clima. Degrada o solo e reduz a produtividade, exige épocas de poço, tende a aumentar pragas e doenças, declínio gradativo do rendimento das culturas, maior pressão de seleção de plantas daninhas, extremamente depende do preço do mercado. E as desvantagens de rotação de culturas? Podemos citar um planejamento mais difícil, maior capital empatado, mecanização mais difícil, mão de obra especializada e gerenciamento, vários picos de trabalho, comercialização através de diferentes cooperativas e dificuldades de créditos para culturas de menor expressão econômica. Vendo suas vantagens e desvantagens, podemos chegar à conclusão que a rotação de culturas traz mais vantagens do que desvantagens em relação à monocultura. No entanto, é preciso um preparo maior, porque demanda uma mão de obra especializada, gerenciamento maior, mas são fatores que, se bem analisados, compensam o investimento.